aqui de hoje vamos ver um conteúdo novo, vamos falar um pouco sobre agricultura. Você vai abrir o seu livro didático nas páginas 67 até 72 e vamos realizar a atividade no livro de reforço também nas páginas 146 e 147. Abra aí o livro, vamos iniciar. Para desenvolver a economia, o ser humano desenvolve diversas atividades, como a agricultura, a pecuária, o extrativismo, a indústria e o comércio. A agricultura é o cultivo de vegetais para serem consumidos ou vendidos. A variedade de produtos é grande, o cultivo depende de alguns fatores, por exemplo, do tipo do solo e do clima. Ou seja, para que o agricultor tenha uma boa colheita, não depende apenas do trabalho dele. Além do trabalho dele, vai precisar das boas condições do solo, do clima, das chuvas. É todo um processo para que o trabalho dele resulte em uma boa colheita. Chamamos de agricultor ou lavrador quem trabalha na agricultura ou quem orienta o trabalhador a escolher o produto adequado ao tipo de solo e ao clima. Quem verifica se é preciso adubar, irrigar ou drenar o solo é o agrônomo ou engenheiro agrônomo, pois ele analisa de forma científica o local a ser utilizado, identificando e resolvendo os problemas que surgiram. Existem várias formas de cultivo e dentre elas podemos destacar a monocultura, a policultura e a rotação de culturas e a agricultura de subsistência. E aí no seu livro você tem o que é a monocultura. Aqui nós temos uma imagem. Monocultura ocorre quando apenas uma determinada espécie de vegetal é cultivada. Aqui nós temos o exemplo de uma plantação de café. Então, apenas o café está sendo cultivado nessa região, é uma monocultura. A policultura ocorre quando diversas espécies de vegetais são cultivadas em um só lugar. Aí no seu livro você tem a imagem e aqui te trouxe para você. Nós temos a plantação do alface, da cebolinha e aqui o couve. Então, são vários vegetais cultivados em um só lugar. Policultura. Então, mono, uma. Poli, várias culturas de vegetais em um mesmo terreno. E aqui nós temos a rotação de cultura. A rotação de cultura é realizada cuja prática consiste em dividir o solo em diversas partes e mudar a cada colheita a espécie de vegetal cultivada na área. Ou seja, pega-se o terreno e divide. Você pode observar que aqui, de um lado, nós temos um tipo de plantação e do outro tipo de vegetação. Quando for realizada a colheita desse, vai ser plantado aqui outro tipo de vegetação e esse vem para cá. Porque cada vegetação retira do solo aquilo que é necessário. Então, o solo ele tem que estar preparado para aquele vegetal. E quando uma vegetação passa muito tempo em um local, o solo pode ficar sem os nutrientes necessários. Então, a rotação de cultura ela ajuda no manejo do solo, no enriquecimento para que ele continue sempre bom e fértil. Outra forma de cultivo de subsistência é o cultivo da subsistência, que consiste em cultivar espécies de vegetais para o consumo e sobrevivência daqueles que plantam. Então, o cultivo de subsistência é o cultivo dos vegetais para o consumo dos donos da terra. Por exemplo, uma família, como está sendo mostrado aí, geralmente planta para a sua sobrevivência, para a manutenção da sua vida, para o seu sustento. O uso de máquinas, equipamentos para mecanizar o cultivo, assim como o uso de agrotóxicos, que são venenos pulverizados nos vegetais que estão sendo cultivados, para impedir que as
as pragas, destruam as lavouras, ajudam a melhorar o processo do cultivo. Você tem aí uma imagem no seu livro de um homem fazendo uso do agrotóxico. Nós já vimos também outros vídeos aqui sobre o cuidado com o solo. Em algumas fazendas onde a região é muito extensa, os proprietários colocam uma máquina para fazer a distribuição desse agrotóxico, né, que vai combater as pragas para que não destruam as plantações. São necessários alguns cuidados para que os vegetais estejam adequados para o consumo e para que não ocorra o esgotamento do solo, ou seja, para mantê-lo fértil. A rotação de cultura é um desses cuidados. Para que o solo seja preservado, é preciso que, em cada replantio, seja devidamente tratado. A lei brasileira obriga o replantio em áreas em que houve desmatamento. Para a manutenção e a preservação do solo, as plantações de frutas, verduras e legumes, é importante desenvolver técnicas modernas, junto aos agrônomos, com a fiscalização constante. Então, o agrônomo é a pessoa que é responsável por fazer o estudo do solo, do que ele precisa, qual é o tipo de nutriente que aquele vegetal que vai ser cultivado ali vai necessitar. E aí nós vamos ver aqui alguns cuidados que devem ser tomados na forma de preservar a natureza. Empregar sementes e mudas de plantas sadias, conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita, adequar a espécie vegetal ao clima e ao solo da região onde será cultivada, mas uma vegetação que seja típica do Nordeste, ela não vai se adaptar ao Sul, a uma região. A vegetação típica do Nordeste é uma vegetação adaptada à seca. Ela não vai se sair bem em um lugar úmido. E aí cada região tem um tipo de vegetação adequado para aquele solo e para aquele clima. Não provocar o desgaste do solo por meio de queimadas. Utilizar preferencialmente adubos orgânicos nas lavouras para fertilizar o solo. Ajustar por meio de irrigação ou drenagem a quantidade de água do solo necessária ao cultivo, porque até para irrigar a terra é necessário cuidado. Se você molhar demais, ao invés de ajudar o vegetal, você vai prejudicar. Então, a água que é dispensada ao vegetal, à planta, tem que ser também dosada. Aproveitar melhor o solo por meio de técnicas modernas de cultivo, fazer o acompanhamento da lavoura com um agrônomo, que é o técnico que vai auxiliar o dono da terra. Vamos agora para o nosso exercício. É importante que faça a leitura bem detalhada, com calma, do conteúdo no livro, para que você possa assimilar bem direito e não ter dificuldade. Na página 70, no primeiro quesito, risque as letras K, Y e V. Descubra a palavra e escreva abaixo. E aí você vai riscar ou pintar as letrinhas K, Y e V e vai descobrir qual é a palavra que está aí e vai escrever na linha. Responda às perguntas. Em sua opinião, é possível praticar policultura no cultivo de subsistência? Por quê? Policultura. Cultivo de vários vegetais em um mesmo terreno. E o que é a cultura de subsistência? É o cultivo dos vegetais para a manutenção da família, né? Para a sobrevivência da família. Então, é possível praticar policultura no cultivo de subsistência? Explique. O que a agricultura pode nos fornecer? E aí você vai dar exemplos do que é que a agricultura pode nos fornecer. O que é que nós retiramos? Quais são os benefícios e os produtos que a agricultura nos fornece? Numere corretamente agricultor e agrônomo. Você vai observar a diferença entre essas duas palavras. Profissional que orienta, analisa cientificamente o solo, identifica e resolve os problemas do local a ser utilizado pelo trabalhador. Quem é esse profissional? É o agricultor ou é o agrônomo? Trabalha na agricultura. Relacione e coloque os números adequados. Quarto, sobre o uso de agrotóxicos na agricultura.
responda adequadamente cada pergunta. O que você entende por agrotóxico? Você acha correta a utilização de agrotóxico? Por quê? Explique com suas palavras por que não devemos utilizar agrotóxicos. E aí você vai pegar o seu celular, vai fazer sua pesquisa, vai ver aí, tirar a sua opinião e vai registrar. Na página 71, pesquise como acontece a rotação de cultura. Rotação de cultura. Depois ordene as imagens para que represente esse tipo de cultivo e explique o processo. Mais uma vez você vai fazer a pesquisa, vai enumerar aí qual é a primeira fase nessa rotação de cultura que está sendo apresentada. O primeiro quadrinho coloca o número 1, o segundo e o último. E depois você vai explicar por que é realizada a rotação de cultura, quais são os benefícios que ela traz ao solo. Página 72, preencha os quadradinhos com a resposta correta. Profissional que trabalha na agricultura. E aí você vai escrever o nome do profissional. Profissional que orienta na produção agrícola. O cultivo de produtos depende para que nós tenhamos um bom cultivo. O que é que precisa ser adequado ao vegetal que vai ser plantado? 7. Observe os diferentes tipos de cultivo, de espécies de vegetais e escreva o nome de cada um. Você vai observar aí as imagens que estão sendo retratadas e vai escrever. Na primeira imagem está sendo apresentado o quê? Uma monocultura, uma policultura, uma rotação de cultura. E na segunda, observe cada uma e coloque qual tipo de sistema de cultura que está aí sendo demonstrado. 8º, você já ouviu falar em horta escolar? Que tal elaborar uma com seus colegas de sala? Veja bem, esse último nós vamos deixar para realizarmos a nossa horta escolar quando Deus preparar e a gente tiver todo mundo junto de novo, né? Então vocês pesquisem para descobrir o que é uma horta escolar. Se quiser fazer algum registro no seu caderno para enriquecer o conhecimento, sinta-se à vontade e vamos para o livro de reforço. Você vai pegar o livro de reforço e vai abrir na página 146 e a gente vai continuar a nossa atividade. Desembaralhe as letras e descubra como é chamado o cultivo dos vegetais. Segundo, complete os diagramas. Quem trabalha na agricultura? Vai colocar cada letrinha no quadrinho. Profissional que analisa a forma científica se o terreno precisa ser adubado, irrigado ou drenado. Terceiro, escreva o que é necessário fazer para que o solo seja preservado. E aí você vai colocar abaixo. Quarto, complete as frases com as expressões destacadas abaixo. Monocultura, policultura, rotação de culturas e cultivo de subsistência. Ocorre quando diversas espécies de vegetais são cultivadas em um só lugar. Qual é essa cultura? E aí você vai lendo, vai vendo o tipo de cultura que está sendo mencionado e vai colocar a resposta correta. No quinto, escreva 2 cuidados que devem ser tomados para preservar a natureza. É uma resposta pessoal, vocês vão colocar os cuidados e vamos concluir a atividade de hoje. Leiam o conteúdo com atenção, façam as atividades de vocês, mandem para mim, a gente vai corrigir, vai esclarecer alguma dúvida que restar e vamos nos ver nos próximos vídeos.